Olá, meus queridos, vamos para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre a gestão das nossas emoções. Todo comunicador precisa fazer a gestão das suas emoções. Tudo está, gente, baseado nas nossas emoções. O seu ânimo, o seu grau de inspiração, de ser inspirador, o seu grau de liderança, tudo está com base nas suas emoções. Ou seja, existe uma comunicação que é muito mais forte, você vai conhecer isso aqui no curso, que é a comunicação não verbal. Ou seja, não é a venda do produto, é a venda da sua presença. Não é o produto que você vende você através dessa comunicação não verbal. Então vamos aprender a fazer a gestão das nossas emoções rumo ao sucesso? Nesta aula você vai aprender a produzir as químicas que levam ao sucesso, aquelas principais químicas, aqueles neurotransmissores que nós chamamos de hormônios, que são a dopamina, a endorfina, a serotonina, de uma forma rápida e prática, para que você possa estar no controle das suas emoções. Se você estiver no controle das suas emoções, você estará no controle da sua vida. Vamos começar falando da dopamina, mas de uma dopamina que seja boa para nós, porque nós sabemos que nós estamos numa geração dopaminérgica, ou seja, com muita dopamina ali no cérebro, tirando muito o foco de si mesmo, dos seus objetivos, dos seus sonhos e de suas metas. Nesta aula aqui você vai aprender a produzir a dopamina que realmente vai te levar rumo ao sucesso e vai te colocar no controle das suas emoções. Então, o que é a dopamina? A dopamina melhora o movimento, ela melhora a memória, o sentimento de recompensa agradável, o comportamento positivo, a inteligência, a cognição melhora, o nosso comportamento positivo se eleva, o nosso sono melhora, o nosso humor fica muito melhor e melhora a nossa aprendizagem. Então, quais são as maneiras de nós produzirmos essa dopamina boa? Que não seja aquela dopamina que vai bloquear o seu cérebro, que vai te deixar letárgico, que vai te deixar alienado. Esse conjunto de práticas aqui é aquela dopamina que vai te levar rumo ao sucesso. Uma das coisas é fazer um exercício físico. Não estou falando de ir para academia, de você colocar o seu corpo em altas doses de exercício. Se você gosta, tudo bem, já está no caminho. Mas eu estou falando do movimento do corpo. Você pode fazer isso dentro da sua casa, ou dançando, ou pegando uma aula na internet de como fazer um exercício, uma yoga, um exercício leve, mas sempre lembrar de colocar o corpo em movimento. Dormir bem, ter um sono de boa qualidade. O que acontece muito hoje? As pessoas estão trocando o dia pela noite. E não adianta, nós temos um sistema biológico que está para funcionar de dia com as ações, com as atividades e à noite dormir, tá? Isso é uma questão universal, é uma lei universal de que durante o dia a gente produz e à noite a gente precisa colocar o nosso corpo para dormir, para descansar. À noite, a gente precisa colocar o nosso corpo para descansar. Esse sono de qualidade vai regular o seu humor. Uma boa alimentação, gente. Quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais leve for a sua alimentação, mais o seu cérebro vai estar ativo, a sua memória, a sua atenção, o seu foco vai estar muito melhor. Imagine uma pessoa que não se alimenta bem, não dorme bem, não faz nenhum exercício físico. Como que essa pessoa vai entrar num palco para dar uma palestra com um posicionamento dessa forma? Não vai dar certo. Porque é igual eu falei,
A nossa comunicação não verbal, ou seja, a nossa expressão, o nosso corpo, ele fala muito mais do que as palavras. Então, quais são esses alimentos? Podem ser ovos, peixes, se você come peixe, nozes, né, que são as sementes, frutas, verduras, legumes, sempre optando por alimentos naturais. Tomar um pouco de sol ou então, de repente, sair no quintal, sair na janela e tomar um pouco de claridade, isso ativa a nossa sensação de bem-estar. E a respiração, uma respiração consciente, uma boa respiração. Não existe nada mais poderoso para eliminar qualquer tipo de medo do que você parar um instante e focar na sua respiração. Uma respiração rítmica, uma respiração leve, mas uma respiração consciente. Então, o que você pode fazer no momento de um medo de falar em público? Você inspira, segura uns 4 segundos esse ar no peito e solta devagar. Solta devagar. Assim, o seu cérebro, os 2 hemisférios cerebrais, eles entram em equilíbrio, eles entram em coerência juntamente com as frequências do coração. E aí não tem como você não estar bem para ser esse comunicador que você deseja. Concluir pequenas metas, tá? Sempre, gente, tenha isso em mente, que quando a gente termina algo, nós estamos mandando uma mensagem para o nosso cérebro de que eu concluí, eu sou capaz, e assim você vai criando alicerce para você ir construindo coisas cada vez maiores. Então, por exemplo, tantas pessoas pegam um livro, começa a ler, quando chega ali na metade do livro, ou sei lá, na 20ª página do livro, já não lê mais o livro. Ou começa um curso, não termina o curso. Começa a participar de reuniões que sabe que vão ser boas para você e de repente para de ir. Nós precisamos ser acabativos, acabar o que começamos de iniciar e manter conexões reais com pessoas reais, tá? Eu falo muito com as pessoas, eu sou uma pessoa super social ali no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas nós estamos falando de conexões reais, conversar com pessoas reais, sair com pessoas ali presencialmente, tá? O ser humano é um ser social e quando ele não está cumprindo com esse seu papel, com esse pilar que faz parte da sua vida, as coisas começam a ser atingidas em outras partes da vida, tá? Uma coisa afeta a outra. E exercitar o seu nível de criação, de criatividade, ou ouvir música, ou criar uma música, ou criar uma poesia, ou pintar um guardanapo, pintar um quadro, fazer ali um artefato de barro, não sei, mas você pode descobrir qual é o seu talento de criador, tá? Usando a sua criatividade. Isso vai te gerar também a dopamina, que vai colocar o seu corpo em harmonia e te gerar todos esses benefícios que eu acabei de explicar. A endorfina, esse hormônio, tá? Esse neurotransmissor, que ele é um analgésico natural. Endo quer dizer dentro e morfina é analgésico. E a endorfina? A endorfina é um analgésico natural, ou seja, se é uma pessoa que vive sentindo dores no corpo, vive sentindo enxaqueca ou outros tipos de mal-estar, ao produzir a endorfina, isso tudo começa a melhorar de uma forma natural, sem precisar ficar indo na farmácia, tomando esses remédios aí, analgésicos que tem tanto para vender. Então ela melhora o nosso prazer, esse sentimento, essa sensação de prazer. Ela é considerada o hormônio do prazer, melhora a nossa memória, o nosso bom humor, aumenta a nossa resistência física, melhora a nossa mente e o nosso sistema imunológico e ainda ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento precoce
e diminui as dores, diminui a pressão, tá? E a depressão, reduz também significativamente a depressão e a ansiedade. Então, como que nós podemos produzir naturalmente a endorfina? Vamos ver? Não podemos deixar de falar no exercício físico, no movimento do corpo, porque na hora que você está fazendo um exercício físico, você está liberando, produzindo endorfina no seu corpo. O riso, ele ativa a nossa endorfina. Rir, ser mais alegre. Você pode fazer isso artificialmente assistindo um filme. Ah, não está muito alegre hoje? Assiste um filme de comédia. Ouça uma música que te coloque para cima. Ou brinque com uma criança, com um animalzinho, mas traga essa sensação de alegria para sua vida. O contato social presencial, tá? O abraço, o aperto de mão, o olho no olho, isso vai fazer toda a diferença e fazer você produzir a endorfina. O relaxamento, ter aquele momento de você relaxar, parar de ficar pensando nas preocupações, fazer aquela respiração que eu ensinei na hora ali da dopamina. Sempre os alimentos, né, mais saudáveis, mais naturais. O chocolate, ele produz também, tá? Um chocolate meio amargo. Quanto mais qualidade tiver o chocolate, melhor para nos dar essa capacidade de produção de endorfina. E uma coisa que gera endorfina rapidamente são os atos de bondade, ou seja, fazer uma caridade. Quantas vezes a gente fica preso no nosso mundinho e aí com aquela depressão e não sai de casa e com aquela ansiedade e fica ali parecendo uma panela de pressão? Quando nós tomamos uma atitude, uma decisão e começamos a ajudar alguém, isso volta rapidamente, esse benefício volta rapidamente para nós, produzindo a endorfina. E o contato com a natureza, né? Tomar sol, pisar um pouco no chão, respirar um ar mais livre, né? Fora de tantos aparelhos eletroeletrônicos. E ter o contato com o verde, né? Com as plantas de verdade. Então aqui você aprendeu um pouco sobre a endorfina e como produzir automaticamente e naturalmente esse hormônio que você não vai mais precisar ficar comprando tanto analgésico quando você sentir algo. Ou seja, nem vai sentir tanto mais esses sintomas, esses problemas físicos se você aprender todos os dias a produzir a endorfina. A serotonina, como que nós produzimos a serotonina? Em primeiro lugar, a serotonina, ela é uma reguladora do nosso ritmo cardíaco, ou seja, se a gente estiver com um bom nível de serotonina, a gente não vai ter taquicardia, a gente não vai estar agitado, a gente vai estar num nível equilibrado, num nível de harmonia. Ela ajuda a gente a sentir mais alegria, paz interior, bem-estar. Regula o sono e o apetite. Então, se você é aquela pessoa muito ansiosa que acaba descontando na comida, se você tiver um bom nível de serotonina, o seu apetite vai reduzir drasticamente. Ela diminui a depressão, a ansiedade e pode também reduzir a obesidade e a enxaqueca. Como nós vamos produzir então a serotonina naturalmente? Exposição ao sol é o primeiro fator para você se encher de serotonina. Pelo menos 15 minutos ao ar livre, no momento aí que o sol esteja radiante. Os exercícios físicos estão em todos esses hormônios, né? Na produção de todos esses hormônios. Eles são fundamentais para que você produza a serotonina. Alimentação, tá? Como, por exemplo, a banana, ela é rica em serotonina, ovos, queijos, nozes e as sementes. E quanto mais natural sua alimentação for, melhor. Um sono regular. O que é um sono regular? É você ter um horário para dormir todos os dias e para você acordar. Isso é muito importante, não trocar o dia pela noite. A meditação e a gratidão, elas podem aumentar rapidamente a sua produção de serotonina. Quando a gente se sente grato, na hora essa energia volta para nós,
nos enchendo de serotonina. A serotonina é essa energia de bem-estar, é como quando você come um pedaço de chocolate e você faz, a serotonina é esse estado de bem-estar. E manter o contato presencial com as pessoas, o abraço, o contato com a natureza, tá? Esse olho no olho com as pessoas, conversar de forma pacífica e alegre com as pessoas, gera serotonina abundantemente no seu organismo. E agora nós vamos aprender, né? Nós falamos de 3 hormônios e como produzi-los naturalmente em nosso corpo. Mas agora eu vou passar para vocês uma outra forma da gente produzir esses 3 hormônios, mas de forma rápida e instantânea. Vamos lá? Nós chamamos isso de ativar o estado de recurso. É quando nós conscientemente sabemos que não estamos no estado bom atual, por exemplo, se eu estou ansiosa, se eu estou estressada, se eu estou triste, se eu estou para baixo, se eu estou naquele sentimento de fracasso, eu me vejo consciente desse sentimento, dessa emoção e tomo a decisão de sair. Aí nós pegamos esses estados de recurso, esses exercícios para ativar o nosso estado de recurso. Então vamos aprender quais são. Existem vários exercícios, eu trouxe alguns para você. Por exemplo, se você acordar de manhã e ainda na sua cama deitado, deitada, você simular o riso, ou seja, simular que você está alegre, o cérebro não sabe o que é simulação do que é apenas realidade. Ou seja, o cérebro não sabe distinguir o que é simulação do que é realidade. Então, quando você faz isso, olha, na hora o cérebro produz esses hormônios, esses 3 principais hormônios e jogam no meu corpo. Ou seja, se eu fui dormir triste, se eu fui dormir e acordei e não estou percebendo os motivos para estar alegre, eu posso produzir isso rapidamente com a decisão de que eu quero estar bem. Então, por exemplo, tá ali deitado, acordou, antes de sair da cama, finge, estica bem os lábios e fica sentindo ali um instante. Você vai ter uma respiração espontânea. Isso significa que o cérebro gerou esses hormônios para o seu corpo. E você pode ir falando: alegria, 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 alegria. E você se espreguiça. Alegria, alegria, alegria. Olha como é gostoso, gente. Isso é instantâneo, instantâneo. Imagine você entrar numa reunião, tá? Entrando numa reunião para você fazer uma exposição, para você fazer ali uma apresentação de alguma coisa, de algum produto, e você ir no banheiro um instantinho e começar. Alegria, alegria, alegria. E dá aquela espreguiçada assim, diz alegria. Você entra na reunião com uma outra energia e pela expressão não verbal todo mundo sente e te percebe. E agora nós vamos falar de uma outra técnica que é afirmação positiva na frente do espelho. Então, você para na frente do espelho, olha nos seus olhos e começa a fazer afirmações rápidas e curtas de comandos, ou seja, você dá comandos para o seu cérebro de que você está no estado que você deseja. Por exemplo, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou alegre, eu sou luz, eu sou abençoada, eu sou carinhosa, eu sou amada, eu sou querida por todos, eu sou luz, eu sou uma comunicadora de alto impacto, e você fala isso olhando nos seus olhos. Não tem como você não mudar o seu estado trazendo essas químicas de poder para o seu corpo. E aí você pode ir para o seu dia com essa energia que vai te ajudar durante todo o seu dia. E na hora
de você falar em público, se você tiver medo de errar, medo de dar o branco, medo de se expor e medo do ridículo, vá para um banheiro, vá para um lugar e antes da sua apresentação você fica repetindo: eu sou amada, eu sou próspera, eu sou querida por todos, eu sou uma comunicadora de alto impacto, eu sou luz, eu levo uma boa mensagem, eu sou a luz brilhante, eu sou alegre, eu sou feliz. E o cérebro, ele só tem uma função na nossa vida. Ele ouve o comando e ele dispara as químicas, dispara ali os hormônios para o nosso corpo de acordo com o que a gente está decretando. Outra coisa que você pode fazer todos os dias é escrever 30 características positivas sobre você, para você ir escrevendo no seu cérebro e aí daqui a pouco vira verdade tudo isso. Se você começar a escrever e não reconhecer, por exemplo, as 30 características, comece a inventar. Por quê? Porque uma hora vai se tornar verdade dentro de você, de tanto você escrever. Por isso que eu falei, quando a gente escreve, a gente ativa 1712 conexões e o cérebro vai dizendo que isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Uma hora você vai estar se comportando dessa forma. Então escreve: eu sou inteligente, eu sou leve, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou querida. Escreva 30 características positivas sobre você. Eu sou dedicada, eu sou uma ótima vendedora, e enfim. E 30 motivos de gratidão também, tá? A gratidão é a energia mais alta, é 900 Hz que você ativa em você quando você começa a ser grato, ser grata pelo que você já tem e também pelo que você ainda não tem. Olha o segredo, na Bíblia está escrito assim: agradeça aquilo que os seus olhos ainda não vê. Ou seja, dê graças àquilo que você ainda não está vendo. Você pode agradecer, então, por você ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa dedicada, mas você pode agradecer também por se tornar, né? Então, você já coloca no presente. Vamos dizer que você ainda não é uma boa oradora, um bom orador, mas você começa: obrigado, porque eu sou um orador de alto impacto, eu sou uma oradora de alto impacto, eu conheço as leis da comunicação elevada e agora eu sou uma comunicadora de alto impacto. Assim, que nem eu falei sempre, a neurociência explica que o cérebro não sabe o que é simulação do que é realidade. Uma hora tudo isso começa a se tornar realidade na sua vida. E aí, então a gente pode ativar rapidamente também através de uma força que a gente pode estar ativando, tá? Você pode gritar yes, você pode gritar sim, você pode gritar vitória. E esse exercício aqui, para a hora que você for falar em público, se você tirar um instantinho e você fizer esse exercício, você entra cheio de gás, cheio de energia, cheio de motivação e vai conseguir inspirar as pessoas que vão estar te ouvindo. Então, por exemplo, você imagina, né, você ali na frente das pessoas e você já, tipo assim, dá um vitória como se já tivesse tudo dado certo. E você imagina aquelas pessoas te olhando, te admirando, ouvindo e sentindo a sua presença e você grita: vitória, 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 vitória. Gente, isso é fantástico, fantástico para elevar a nossa energia. Quanto mais alto você puder esticar o seu braço e jogar ele para frente, quanto mais força, melhor. Nós somos seres de luz, nós somos energia, nós somos fótons de luz. Quando nós fazemos esse exercício, nós ativamos essa nossa luz. E essa comunicação não verbal, ela é levada através da minha energia, do meu corpo, da minha presença para as pessoas que vão estar percebendo, mesmo que não seja com os olhos, ok? E um alerta aqui, um alerta que eu quero deixar para você. Músicas, filmes, conversas com as pessoas, leituras, noticiários, eles ativam os nossos estados de recurso.
Ou seja, se você é uma pessoa que acorda de manhã e já coloca no noticiário, onde está falando mal dos presidentes, onde está falando das catástrofes, onde está falando dos crimes, aí você vai trabalhar, você vai se comunicar com alguém e você não está consciente de que você está super para baixo por conta daqueles noticiários que você viu. Ou seja, na sua cabeça as coisas são fracasso, as coisas são problemas, as coisas são dificuldade e você leva isso com você aonde você for. As músicas, segundo a neurociências, a música ela tem um impacto profundo na nossa geração de crença, na nossa formação de crença, as músicas e os filmes. As músicas e os filmes nos colocam num estado de hipnose. Por quê? Porque a gente fica tão ligado naquilo que está sendo falado na música ou que está sendo apresentado no filme, que o nosso cérebro, que não sabe o que é simulação do que é realidade, ele começa a pegar aquilo como uma verdade. Ou seja, se você assiste filmes de terror, filme de matança, filme de guerra, o cérebro não sabe que aquilo está acontecendo lá no cinema. É como se você estivesse na guerra. É como se você fosse aqueles personagens que você está assistindo. E o cérebro está ali produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, tudo para que você se torne uma pessoa cada vez mais negativa, sem sucesso, uma pessoa que não vai alcançar os seus objetivos por conta dessa energia que você não está percebendo. Não fica racional para nós. Ah, Sandra, eu assisto isso e não me faz nada. Não existe. Caiu no cérebro, forma uma crença e aí forma um comportamento e te traz uma realidade. Fica muito atento a isso aí, tá? Eu quero que você agora tome uma decisão. Qual estado de recurso você deseja ativar na sua vida a partir de agora? Você quer se tornar um comunicador de alto impacto? É necessário você colocar esses exercícios em prática e saber que você precisa entrar num novo estilo de vida. Assim você vai inspirar, você vai levar a verdade, você vai ser percebido, a sua voz vai ser ouvida e você vai trazer a transformação para as pessoas que você entrar em contato. Lembrando que se comunicar e comunicar bem não é se exibir, é servir. Quando a gente toma consciência disso, a gente enfrenta qualquer medo. Não é se exibir, é servir, ok? Então, gratidão por você ter participado dessa aula e a gente se vê.